E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de filosofia e hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Tanto na minha vida real, né? Quanto nas minhas redes sociais. E que pergunta é essa? O que um estudante de filosofia estuda? Vamos responder essa pergunta? Vamos lá! Antes da gente discutir os tópicos, né, que um aluno de filosofia estuda, eu preciso destacar que aqui eu estou falando da minha instituição, tá? E dependendo da universidade, vão existir cadeiras diferentes, né? Formas diferentes de se estudar determinadas temáticas. Mas aqui eu estou falando da minha instituição. Para quem tem curiosidade, eu estudo na Uninter, tá? Que é uma faculdade EAD. Inclusive eu vou fazer um vídeo específico, né, falando dos motivos que me fizeram fazer o curso à distância, né, e não presencialmente, beleza? Vamos falar um pouquinho dos tópicos agora. A primeira coisa que a gente estuda e muito na faculdade de filosofia é História da Filosofia. E por que é tão importante estudar sobre isso? Pessoal, a partir desse estudo você vai começar a compreender as principais escolas filosóficas e os principais filósofos, beleza? Ou seja, o estudo da história da filosofia é meio que o alicerce do estudante de filosofia, porque a partir desse estudo você vai compreender melhor as obras, né, dos filósofos e cada período histórico. Normalmente a história da filosofia é estudada em 4 períodos, tá? A filosofia antiga ou clássica, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. No meu curso de filosofia, para cada período a gente tem 2 cadeiras, o que eu acho bastante legal. Nesse momento, inclusive, eu estou na parte da filosofia moderna, já indo para contemporânea. Todo estudante de filosofia precisa aprender essas coisas, porque senão você vai pegar um livro de um filósofo e não vai compreender o contexto daquela temática, o contexto daquele autor e daquela obra. Por isso que é tão importante, né, a história da filosofia. Outra coisa que a gente estuda e muito, né, a segunda coisa mais estudada dentro da faculdade de filosofia são as temáticas filosóficas. Ou seja, primeiro você estuda a história e depois você estuda as temáticas. O que são essas temáticas? Pessoal, a filosofia, né, dentro da filosofia existem várias discussões a respeito do conhecimento, a respeito da beleza, a respeito da política, tá? Então, normalmente o que acontece nas faculdades? Claro que eu estou falando da minha especialmente, mas a faculdade vai dividir essas temáticas em cadeiras. Então a gente vai ter uma cadeira para filosofia política, a gente vai ter uma cadeira para estética. O que é estética? É o estudo do belo, né? Da beleza, da arte e etc. A gente vai ter uma cadeira específica de metafísica, vamos ter uma cadeira específica da epistemologia, ou seja, né, o estudo do conhecimento. Então, normalmente as faculdades de filosofia vão dividir, né, os tópicos filosóficos, né, as principais discussões em cadeiras. Isso são as temáticas filosóficas. Isso ajuda e muito na compreensão de certas obras. Então, por exemplo, se você pegar o Kant, a Crítica da Razão Pura, né, que é uma das suas principais obras, se você não souber o que é epistemologia, você não vai compreender a obra. Então, é meio que um segundo alicerce, né, um segundo andar do seu estudo filosófico, da sua trajetória filosófica. Outra questão estudada nas faculdades de filosofia, claro que existem algumas que não estudam de forma tão específica, mas na minha instituição a gente tem algumas cadeiras dedicadas para a filosofia não europeia. Por quê? A gente sabe, pessoal, que dentro da filosofia existe toda essa ideia eurocêntrica, né? Os filósofos que prestam são somente da Europa. Porém, a gente sabe que existiram grandes pensadores em outros locais do mundo também. Então, por exemplo, na minha faculdade a gente estuda filosofia asiática, né, que a gente vai ver Confúcio, né, e tal, que é bem legal. A gente estuda também filosofia africana, tá? E filosofia brasileira, o que eu acho bastante interessante também. E por último, a gente tem as cadeiras interdisciplinares, né? A gente sabe que a filosofia é muito
interdisciplinar. Ela se comunica com outras disciplinas também, como por exemplo a geografia, a antropologia, a sociologia, a história. Então, por exemplo, na minha faculdade eu estudei história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Eu estudei também sociologia, tive 2 cadeiras de sociologia. Eu estudei também antropologia, tive uma cadeira de antropologia, ou seja, a gente estuda também outras áreas de conhecimento, né? Dentro das humanidades normalmente, que seria geografia, história, antropologia, sociologia e etc. E outro ponto que é bastante interessante é que estudamos também algumas coisas relacionadas ao direito, tá? Como eu já tinha feito direito, eu fui dispensado dessas cadeiras. Porém, se você for fazer filosofia como primeiro curso, você vai ver direito constitucional, direitos humanos, que é bastante interessante também. Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida em relação à filosofia? Deixa um comentário aqui embaixo, dá o joinha e me segue lá no Instagram, Pedro Henrique Beltrão, @Pedro Henrique Beltrão. Beleza? Tchau, tchau!